Estamos todos muito à vontade. É sempre uma alegria estar aqui. É uma casa que a gente vem assim, com o coração quente. Nós viemos na chuva, né, amor? Mas, muito embora molhados, o coração estava bem aquecido, a gente fica bem à vontade aqui. E por uma coisa ou por outra, nós escolhemos um tema que é esse que a gente está vendo aí, o casamento. E essa temática, ela veio assim. Curiosamente, amanhã nós vamos substituir a Regina no CERJ, falando sobre esse assunto. E no dia 10 de uma outra casa espírita também sobre esse assunto. Como aqui o tema era livre e o trabalho já estava todo desenhado, disse assim, bom, parece que eu vou ter que ficar falando bastante sobre o casamento, como quem acende uma vela é o primeiro a se iluminar. Então, a abstração feita aos puxões de orelha que minha esposa faz, porque toda mulher sempre coloca o marido no trilho. Então, a abstração feita a isso, eu realmente estou precisando estudar sobre o casamento. E é sobre isso que nós vamos conversar. A ideia aqui, eu preparei, a gente preparou um conjunto de slides para que essa abordagem, como ela é uma abordagem, já é um tema já bem conhecido, já bem trabalhado no movimento espírita, mas a gente observou que existe a necessidade de pontuar alguns itens e os itens sobre os quais a gente entendeu serem importantes pontuar, a gente colocou, então, nas transparências. Pode passar, amor. O primeiro é esse daí. Quando a gente trabalha uma determinada temática, a gente entende que é importante estar ligado ao conceito daquilo. E eu resolvi fazer uma brincadeira, volvendo ao conceito. Ali está escrito assim, porque está pequenininho, pode ser que alguns não estejam conseguindo ler. Quanto é 2,5 dividido por 0,5? Eu lembro que quando eu estava lá na minha 6ª série, agora nem tem mais isso, né? Porque agora a ACA, que é a classe de alfabetização, é o primeiro ano. Tenho um filho de 11 anos, então eu sei, mas não porque eu tivesse estudado nessa época. Mas mudou um pouquinho. Mas é o equivalente aí, sei lá, talvez o 7º ano, né? O 7º ano. Na minha 6ª série, eu aprendi em matemática a dividir usando números fracionários. Colocou vírgula, o aluno começa a ficar... Mas por que isso? Porque, na verdade, o que lhe falta é o conceito. E existe um conceito matemático. Passa o próximo ali, amor, por favor. Olha só que interessante ali. Veja bem, não é uma palestra sobre matemática, mas vocês vão entender rapidamente a ligação. Existe uma propriedade matemática chamada de distributividade. Então, se eu pego um número e divido ele por outro. Se eu multiplico a parte de cima e a de baixo pelo mesmo fator, eu não altero a fração. E olha que interessante. Se eu pegar 2,5 e multiplicar por 10, eu vou ficar com o número 25. Se eu pegar 0,5 e multiplicar por 10, eu vou ficar com 5. 25 dividido por 5 dá quanto? 5. E o conceito que eu usei para dividir o número fracionário foi um conceito de 6ª série, agora 7º ano. Às vezes a gente fala muito assim, isso daí é básico. É básico porque representa a base, representa um alicerce. E o fato de dizermos que seja básico não é que seja pueril, que não seja importante. Às vezes a gente cria um adjetivo que não existe. Isso é básico, como se fosse simplório ou de pouca importância. Mas a gente observa que esse básico, quando não muito bem absorvido, bem resolvido, bem entendido, mais tarde se torna um problema. Eu tenho uma irmã que ela é professora de inglês. Então, uma vez conversando com a Denise, o nome dela é Denise, minha irmã, eu disse assim, mas Denise, como é que você consegue explicar o que é advérbio
em inglês, e aí a definição de advérbio é uma palavra invariável, portanto não sofre variação, né? Que modifica o adjetivo, o verbo e o próprio advérbio. Ai, meu Deus do céu. Se a pessoa não souber a classe de palavras, ela não vai conseguir entender o que é aquilo. Então é um conceito que remete a um outro fundamento. Onde é que queremos chegar com isso? Passa para o próximo slide, amor. A gente observa, as mais das vezes, que a sociedade empresta significados diferentes daquele conceito. Então, apresenta o casamento para nós com um eixo que está em distonia com o significado da palavra. Quando eu entrei no colégio militar, eu tinha uns 17 anos, eu recebi de um amigo, foi um pai espiritual para mim, o Leão, uma dedicatória que só depois na Marinha que eu entendi o significado, e por isso que eu coloquei um farolete ali. Ele disse assim, que diferente do que o que a gente pensa, a bússola, ela não aponta para o norte. Na verdade, a dedicatória dele é que escreveu em Conduta Espírita, para eu ler, que esse seja para você o norte verdadeiro. E eu peguei aquela palavra norte verdadeiro, mas existe o norte falso? Não exatamente o norte falso, mas eu descobri que a bússola não aponta para o norte. Aí vocês vão ficar pensando, mas como assim? Porque a bússola aponta para o norte magnético. De acordo com a posição aonde estejamos no planeta, a bússola vai apontar para o norte. E a posição da agulha pode variar de acordo com a posição aonde estejamos no planeta. Então, existe em marinharia, em navegação, uma coisa que se chama compensação angular. Eu pego a carta náutica, é uma carta onde me mostra por latitude e longitude em que posição eu estou no planeta, faço o que a gente chama de compensação angular, e aí sim é que eu acho o norte verdadeiro. A mim me parece uma excelente metáfora dizer que a doutrina espírita faz essa compensação angular e nos traz o norte verdadeiro. Então, estudar o casamento, a família, a sociedade, sob o holofote vivo da reencarnação, esclarece tudo para nós. Tira o componente reencarnação e ela fica opaca. Como explicar as dificuldades da vida? Agora mesmo estávamos conversando sobre os surdo-mudos. Como explicar as dificuldades do mundo sem o pilar? É a primeira vez onde aparece a palavra dogma, né? Que pode também ser traduzida como verdade incontestável, em que se funda o dogma da reencarnação. Tradução de Guilhom Ribeiro para a língua portuguesa. Porque é muito forte. A reencarnação é o eixo por sobre o qual a gente consegue explicar a justiça e a bondade de Deus. E é sob esse holofote vivo que nós, então, vamos conversar sobre casamento. Nós poderíamos criar um desenho sobre a evolução da sociedade humana, que ela começou se agrupando, a vida em sociedade, mas a gente, a partir das nossas próprias problemáticas em família, entendendo já que o eixo central, o mote dessa conversa, dessa discussão, é não descartar a reencarnação, a gente vai fazer aí um conjunto de pequenos apanhados. Você só identifica o surdo-mudo que não existe mudo. Então, não Regina sempre me fala sobre isso. Na verdade, não é surdo-mudo, é só surdo, porque todos temos laringe, né? Todos temos, a gente só não, muitos de nós só não ouve o som emitido pela. Eu tinha um colega de infância, é verdade, que ele tocava assim, né? E daí ele conseguia até reproduzir sons. É verdade. Quando criança, eu colocava a mão dele aqui e ele falava, e pela vibração ele conseguia imitar aquele som que eu reproduzia, e era o meu nome, era bola, era chiclete, coisas que a gente, então, quando criança, verdade, bem lembrado. Bom, como estamos trabalhando espiritismo,
existem duas questões importantes que a gente gostaria de trazer à baila. A primeira é essa, a questão 695 do Livro dos Espíritos e a 696. Põe a primeira, princesa. Na 695 existe uma resposta implícita à pergunta. Olha que interessante. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? Podia ser contrário, porque existem aqueles muitos de nós que adotamos a postura do sexo livre, ninguém é de ninguém, e posturas dessa natureza. O que pensa a doutrina espírita, como esclarece a doutrina espírita essa temática para nós? Olha a resposta é muito sucinta e tem uma outra resposta implícita. É um progresso na marcha da humanidade. Portanto, o casamento é um progresso. É um progresso. Viver, parece que não, mas é um progresso. Tem até, no trabalho, tem aquelas falácias, né, que a gente de vez em quando observa e escuta e tal. O casamento tem o seu lado bom, eu só não sei qual é, mas tem. A pessoa fala assim, porque não entendeu a proposta. Porque está observando o casamento sob a luz do mundo e não sob o holofote esclarecedor, não sob o norte verdadeiro da doutrina espírita. Não aprendeu o conceito. Então a gente vai observar pessoas assim que são casadas. Eu conheço. Olha que interessante. Elas são casadas, mas cada um vive na sua casa, em separado. Que é para não terem problemas. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? A gente nem colocou ali. Fazer com que, um clássico, fazer com que o espírito chegue à perfeição. Mas, para tanto, precisa ele passar pelas vicissitudes da existência terrena. Só espírita fala vicissitude, né? Outro dia eu falei uma palavra diferente ali, né? Nossa, aqui eu acho que foi influxo, né? Usei no e-mail ali, tem essas coisas. E vicissitudes são as dificuldades. É o engarrafamento, é a chuva, é o estacionamento difícil, é a vida familiar cheia de possibilidades de crescimento, porque, a bem da verdade, aquilo que a gente encara como sendo um instrumento de punição para nós é um instrumento pedagógico. Por que nós estamos aqui? O que Deus objetiva conosco? Por que estamos sobre a face da terra? Para aprendermos a sermos bons. E para isso existe um conjunto de lições. Senhor, dá-me paciência. Como a paciência é uma virtude, e virtude se conquista, o que é que Deus faz? Coloca na nossa vida circunstâncias em que nós exercitemos a bendita paciência que a gente pediu em prece. Então as dificuldades vão se apresentar para que eu exercite essa mesma paciência. E essas dificuldades começam no ambiente familiar. Esse ambiente familiar, ele nasce já lá no namoro. A educação dos filhos nasce no namoro. Uma vez no livro, está registrado em Diretrizes de Segurança, e, se não me engano, é esse o título. Perguntam para Divaldo, era Divaldo e Raul Teixeira, né? O que pensar do jovem espírita que namora um jovem ou uma jovem, uma mulher, que namora uma pessoa de outra religião? E Divaldo foi muito firme, já começa com uma oportunidade, já começa com uma problemática. Não é que vá dar errado, não é nada disso, mas já existe uma observação ali, já existe um ponto de atenção, porque são pessoas que pensam a vida de formas diferentes. Quando o espírito observa um problema familiar, ele enxerga ali o instrumento reencarnação. Então ele sabe que eu posso ter tido uma amizade muito grande com meu tio, com a minha tia, eu posso não ter tido uma amizade tão grande assim. E como eu preciso desenvolver o amor, a paciência, o carinho, a mansuetude, vão existir situações em que eu quero esganar minha tia. E aí, eu entendendo o conceito reencarnação, entendendo que o que Deus quer de mim é a minha felicidade, o meu soerguimento moral,
Não está importando para Deus o quanto eu caí. O mais importante não é quando a gente cai, é quando a gente levanta. É aí que está a importância. E para que eu me levante, eu preciso me apoiar. O apoio que eu recebo é a possibilidade de soerguimento. Essa é a minha bengala. Os instrumentos que Deus me oferece para que eu me melhore. Então eu vou enxergar as dificuldades da vida não como instrumentos punitivos, mas como instrumentos pedagógicos de soerguimento moral. Vou desenvolver a minha paciência, vou desenvolver a minha mansuetude, vou desenvolver aqueles valores que eu entendo serem os valores primordiais, que são os valores espirituais. Mateus 6,36. Mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é muito forte. Eu tenho de memória que uma vez numa reunião o Espírito disse para mim, então por isso que eu gravei. Então, buscai primeiro o reino dos céus. Não é buscar primeiro um curso superior, buscar primeiro casa, buscar primeiro carro. As coisas materiais, elas existem como meio, não como finalidade. A nossa finalidade, estamos por sobre a face da terra para sermos bons. Para não pensarmos em nós mesmos primeiro. Então o ególatra, ele pensa primeiro nele. O movimento de amor é o movimento que dá, sem buscar receber. Jesus nos ensinou assim. Pois muito bem. Segunda questão interessante que remete ao conceito. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Não viver casado não. Olha que interessante. Seria uma regressão à vida dos animais. Algumas dessas fotos eu fiz com a minha esposa quando a gente foi lá para... Onde é que era isso, amor? É ali Foz do Iguaçu, né? Para aquele lado lá. Foz do Iguaçu. E eram duas aves. Dois? Aquilo ali, na verdade, era suco de uva, não era vinho. Aquele primeira tacinha, né? Aquilo era suco de uva num copo plástico, né? Que, aliás, assim, aqui cabe como observação. Quando a gente assume uma atividade no movimento espírita, e essa atividade ela tem um caráter pessoal e, ao mesmo tempo, genérico, como a evangelização. Vou dar dois grandes exemplos, evangelização e mediunidade. Quando eu evangelizo, quando eu pretendo espargir a luz que me ilumina aos outros, às crianças, eu passo para elas mensagens, receitas de felicidade que ainda são conflitos dentro de mim. Então eu falo sobre paciência, mas não com a autoridade de quem é paciente. Tá certo? Falo sobre valores, mas não com a autoridade de quem os tem. Mas na riqueza do mundo, com quem exerce o esforço de buscar distanciar-se delas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz ou que emprega por domar as suas inclinações mais. Olha que interessante, domar. Então, esse evangelizador, ele vai buscar domar essas más inclinações para que, de alguma forma, ele sirva de exemplo. No caso do médium, existe o ônus e o bônus da atividade. Então, aquelas perguntas, o médico dá passe, pode fumar, a pessoa não entendeu a proposta. Remete ao conceito. Imaginemos vocês aqui me vendo, fazendo uma palestra, vai para a internet depois, e na semana seguinte me vê ali no botequim, enchendo a cara de cerveja. Ninguém colocou uma faca no meu pescoço e me pediu para eu fazer palestra. Mas no momento em que a gente se expõe de público, a gente traz para nós, porque a religião vem junto com a gente, não basta ser, tem que parecer ser. Não é uma proposta de ser estabelecer aqui um comportamento falso, nada disso. É um conflito. Eu costumo dizer o seguinte: vocês querem me conhecer? Pergunta para minha mulher, ela convive comigo o dia inteiro. Sabe das minhas dificuldades, das minhas inclinações mais, conhece um pouco das minhas virtudes, ela me conhece. Mas a gente deve buscar viver em coerência com aquilo que a gente acredita.
Uma mulher chamada Peregrina da Paz escreveu um livro sobre esse assunto, né? 12 passos rumo à paz interior. E um desses passos significa: viva em coerência com aquilo que você acredita. Porque se você acredita que é importante ser bom, você pode até pecar, errar o alvo, mas o seu objetivo é de assertividade. Por isso que nós não devemos julgar ninguém. Às vezes a pessoa não conseguiu, mas ela se esmerou. E é um exercício, é um processo didático. A gente primeiro aprende que a multiplicação é uma sucessão de somas. Então eu primeiro aprendo a somar. Depois eu vou para a tabuada para eu aprender a multiplicar. E eu começo a decorar a tabuada. E eu erro às vezes na hora que eu decoro. O exercício pressupõe erros e acertos. E aí, uma hora, o número de acertos começa a ser maior do que o número de erros. O que vai determinar uma maior assertividade é o que Leon Denis chama de vontade. A maior potência da alma chama-se vontade. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas na hora que você diz que quer de verdade, que você entende uma dificuldade sua e você se arrepende, Paulo de Tarso arrependeu-se, mudou de comportamento. Às vezes a gente acha que a palavra arrependimento é remorso. Remorso é o estágio inicial do arrependimento. Quando a criatura se arrepende, ela se dá conta daquilo que ela fez, entende o tamanho da bobagem e muda. E resolve então mudar. Quando ela promove a sua mudança, que no Evangelho está muito registrado com a questão do batismo, que é a mudança de comportamento. Não precisa se mergulhar em água. É uma mudança de comportamento. Na hora que ela entende que ela entende aquilo que ela fez, sai do fosso da ignorância. Então ela cai em si. Judas Iscariote, quando ele percebeu a bobagem que ele fez, ele se suicidou. Quando a pessoa aí depois vem o movimento seguinte do remorso, que é o arrependimento. Essa é a dinâmica construtiva. Então, o arrependimento é a mudança de comportamento. É Saulo transformando-se em Paulo. Nós, então, vamos fazer a nossa mudança de comportamento. Essa mudança de comportamento é a proposta do espírita. É aquele que não é pior nem melhor do que ninguém, mas ele deve ser diferente. Porque esse holofote vivo, essa bússola que a gente se referiu, que é esse norte verdadeiro do Espiritismo, ele nos explica tudo. Se a gente entende que Jesus Cristo é o nosso governador, é o governador do orbe terrestre, construiu o planeta Terra, recebeu uma grande bola de fusão de hélio incandescente de Deus, toma aqui, ó. Você, como co-criador, através de seu psiquismo, capítulo 11 da Gênese, densificou os fluidos espirituais através do poder da vontade, transformou aquilo no que hoje a gente chama de planeta Terra. Por isso que quando esteve entre nós, abriu os braços, movimentava os mares, porque ele fez. Olhava para nós e invadia os escaninhos mais profundos da nossa alma, sabia das nossas necessidades, que eram todas e são espirituais. Às vezes a gente quer que o estertor físico se vá, mas ele é o instrumento pedagógico, porque Deus não está interessado no nosso sofrimento, Deus está interessado na nossa vitória. E o casamento, então, é esse embrião que surge como essa possibilidade divina, que começa pelo enlace de duas pessoas, mas que entendem essas duas pessoas, através desse holofote vivo da doutrina espírita, que ali existe uma possibilidade enorme de surgimento, de crescimento, de construção em conjunto. É quando a soma das partes é maior do que elas mesmas individualizadas. É um escalar profundo que se constrói ali. Então, o jovem côncio, a jovem responsável, quando eles se encontram, eles conseguem, então, domando as suas inclinações mais, entender que existe uma proposta ali. Não é uma proposta de duas pessoas, é uma proposta de uma sociedade, é uma proposta de uma vida. Mais tarde virão filhos. Como serão esses filhos? Quais os valores que eu tenho para educá-los? Porque a educação, ela se conquista através de bons hábitos. Se eu quero que o meu filho arrume a cama dele de manhã, arrumo eu a minha. Emmanuel diz, a palavra desperta, mas é o exemplo que arrasta. E isso começa onde? No namoro. Esse namoro se torna um fato sério,
E a minha avó que falava muito assim, né? Quem namora sério quer noivar, e quem noiva é para casar. O casamento é quando você percebe que existe um entrelaçamento de ideias e de ideais, e não de interesses materiais tão somente. Não porque a moça é bela, porque o rapaz é viril, é alto, é forte, tem olhos azuis, são apetrechos físicos. Quando a dificuldade da vida bater a porta, e para a maior parte de nós, dos 7 bilhões e 200 milhões de habitantes, ela bate a porta, porque o nosso mundo é um mundo de transformações, mas a transformação começa dentro de nós, e para que nós nos transformemos, a gente precisa se despojar do homem velho, logo conquistar o novo, e isso se dá através do embate de nós conosco mesmo, e a gente chama isso então de dificuldade. E a dificuldade quando bate a porta, a doença, o filho às vezes com uma problemática qualquer, a família, a sogra, o sogro, o tio, porque quando a gente casa com uma pessoa, a gente casa com a família, né? E às vezes aqueles almoços de família, a interação, um colocando a sua participação, criando inferências que a gente não gosta, ela está se metendo na minha vida. Como é que eu lido com isso? Entendendo qual é a minha proposta diante do mundo. Se eu não entendo, se eu não tenho o conceito, olha o conceito como é que ele é importante. Se eu não sei o meu papel por sobre a face da terra, eu não consigo agir bem, eu me perco. Porque as dificuldades são muitas, então eu não sei como é que eu vou agir. Eu vou emprestar um comportamento mundano, um comportamento do mundo. Espírita pode falar mal de político, da política? Pode, mas não deve. Porque se ele entende que Jesus é o governador da face da terra, existe um planejamento espiritual. Eu posso não entender. Era minha avó me dando óleo de fígado de bacalhau quando eu era criança. Achava aquilo horroroso, mas é bom. Fazia bem mas eu não entendia, infantilmente. Nós ainda, crianças espirituais, às vezes não entendemos a dinâmica do mundo espiritual. Mas o fato de não entendermos não significa que elas estejam ou sejam do jeito esdrúxulo como as desenhamos. São coisas diferentes. O fato de não vermos os vírus não significa que eles existam. Aliás, nesse momento aqui, estamos mergulhados por ondas eletromagnéticas. Elas existem, pulsantes. Não as vemos, mas não significa que não existam. De maneira que as questões do mundo transcendentes em a natureza, porque não existe nada sobrenatural, Camille Flammarion nos lembra, né? Nada existe de sobrenatural, porque nada está sobre a natureza. Tudo está em a natureza. Portanto, esses fenômenos que não entendemos, as mais das vezes, são fenômenos naturais, sim, em 2 grandes braços, que são as leis de Deus que se manifestam em nós, leis físicas e leis morais. Podemos não entendê-las, elas atuam em nós, mas elas existem. E precisamos viver, então, em consonância com essas leis. Quando sofremos os efeitos, os estertores, é como alguém que se enche de feijoada e depois tem a complicação intestinal natural daquele abuso que fez. Não é uma punição de Deus. Eu acho que eu coloquei isso numa outra oportunidade que estivemos aqui, mas vale muito bem lembrar. E vai, inclusive, ao encontro do que conversávamos ali com a Delu anteriormente. Uma vez uma senhora foi procurar Chico Xavier e disse assim: Chico, eu cometi um número grande lá, 16 abortos. Ele olhou para ela e disse assim: pois não, mas você não vai ficar estarrecido, estupefato, porque foram 16 abortos e aquelas pessoas que eu matei. Ele disse: bom, vamos fazer o seguinte, o crime a gente deixa para Deus e a sua consciência. O que é que podemos fazer para ajudar? E aí encaminhou a mulher lá para a mansão do caminho, criança saindo pelo ladrão, de uma oportunidade enorme. Um confrade, onde a gente quer chegar, um confrade espírita, ele conhecia o drama, se abordou de Divaldo e disse assim: mas Divaldo, e a voz já começa a ficar comprida, né? Divaldo, aquela mulher que você está ladeando ali, aquela mulher cheia de espíritos, de obsessores, a quem ela matou, estão ali gravitando em torno dela, porque tem esses que dizem assim, né? Pessoal, eu estou contando aqui, tem 48 espíritos, eu fico pensando, né? Como pode? Os espíritos todos congelaram e a pessoa ficou assim, 1, 2, 3, 4, 5...
É uma possibilidade enorme de contar. Às vezes a gente vem num trem lotado, tem 50 pessoas. Quantas pessoas tinham ali? Não sei, mas o médium, ele tem essa possibilidade. Ele conta, o espírito para, eu acho que deve parar, né? Eles não se movimentam mais, só para ele contar. Então, mas aqueles já estavam ali. E aí Edivaldo responde assim, curioso, eu nunca vi. Porque o Deus a quem eu amo não é o que pune com obsessores, é o que abre as portas a quem deseja redenção. Esse é o espiritismo esclarecedor. É o que não transforma o conhecimento em um punhal. A reencarnação é um instrumento de felicidade, não é de punição. Nós é que nos sentimos punidos, como alguém que transgride as leis que comentávamos há poucos. E aí a gente volta à condição animalesca. Se é uma regressão na resposta a uma condição animal, significa que não estamos mais no reino animal. Estamos no reino hominal. Porque o raciocínio nos confere uma possibilidade tamanha que a distância da nossa condição para dos animais, parafraseando Emmanuel, é parecida com a que ladeia o animal, o homem em relação a Deus. Obviamente que não tem uma fita métrica, mas é uma distância muito grande. Então, o raciocínio, a razão, nos confere possibilidades enormes. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de... Outro clássico. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Mas não é essa consciência, esse estado de vigília que a gente tem aqui, não. Ele está nos escaninhos profundos da nossa alma. O ladrão, quando rouba o banco, não sai contando dinheiro na rua. Ele sabe que fez algo errado. Não em relação à sociedade, mas ele entende que ele infringiu leis, que ele não está agindo em consonância. Quando a gente fala, às vezes, mais ríspido, mais duro com alguém, a gente entende nos escaninhos profundos da nossa alma que nos faltou delicadeza, que nos faltou aveludar mais a voz. E infantilmente, às vezes, dissemos assim, né? Às vezes a gente coloca, mas aquela pessoa também me tirou do sério. Como se o meu humor fosse uma chave que eu entrego para as pessoas, ou um controle remoto, e ela aperta. Tinha até um filme assim, né? Clique. O cara clicava, e aí então eu entrego o controle remoto de mim mesma e aperto o botão da irritação. O outro aperta e eu fico irritado. Não funciona assim. Eu é que me permito estar irritado, mas é mais fácil eu entregar na mão dos outros. Como é mais fácil entregar para Deus a punição de mim mesmo. Não, vós sois deuses, disse Jesus, podeis fazer o que eu faço e muito mais. É verdade que não com a qualidade com que ele fez, né? Mas a gente pode. É um Deus com D minúsculo, mas a gente pode. De manhã cedo sorrir para o cobrador no coletivo, um companheiro, parar de olhar menos para si, construir valores para dar. O cristão, aonde ele passa, ele movimenta. Essa é a proposta. Ele se movimenta. Ele modifica a atmosfera onde ele está. Ele leva um halo de paz e de felicidade, porque ele entende que ele está destinado à felicidade. Esse é o nosso patrimônio, o anjo latente dentro de nós. Ainda em germe, é verdade. Mas assim como a semente que guarda o princípio germinativo de uma árvore frondosa, nós guardamos esse princípio germinativo. E ele se manifesta nas dificuldades da vida. São essas intempéries da vida, o calor, a chuva, que metaforicamente estão associadas às questões do mundo aonde nós estamos inseridos. E nesse aspecto, começar a trajetória terrena através do enlace matrimonial é começar esse desafio para a vida. De maneira que ele é muito importante. A escolha não pode ser pueril. Não que estejamos aqui escolhendo uma pessoa, essa pessoa me merece. Não, isso é uma tolice. O que precisamos identificar é na nossa proposta de vida, o que é que eu posso contribuir para o outro e o que o outro pode contribuir para mim. Porque nós somos universos vivos em nós mesmos. O casamento é um entrelaçamento de dois grandes universos.
E quando as galáxias se unem, certamente alguns planetóides se chocam. Alguns interesses próprios que precisam ser ajustados. E é natural que esse ajuste se faça, mas ele só vai conseguir se fazer de maneira cristã se entendermos por que estamos casando. Qual é o mote, qual é o eixo central dos nossos objetivos. Bom, olha o que está escrito ali. Vamos falar um pouquinho de união. E se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Os dois um só. Ali é uma questão de ideal. Até coloquei a palavra ideal ali. É um só, mas são duas individualidades. São indivíduos. Eles são individualidades. Possuem pensamentos, possuem sentimentos, vêm de famílias distintas, são espíritos distintos, com uma carga emocional, com valores diferentes, certamente com traços parecidos, mas são criaturas diferentes. Então é preciso que se crie um planejamento anterior, já na fase de namoro, pensando no que é que vão construir, para que não haja dissensão. Para que não haja dicotomia de pensamentos. É natural que, de vez em quando, a Regina pensa de um jeito, eu penso de outro. Aí um cede. Mas não é que a gente cede porque a gente está cedendo, porque está perdendo. Não é nada disso. É porque a gente entende que o racional do outro está alinhado com o meu objetivo. Eu aqui, naquele momento, projetei o ego. Estou sendo ranzinza, estou sendo rancoroso. Até um amigo diz assim, né? O orgulho ferido, que bom que o orgulho está ferido, porque o orgulho a gente tem que matar ele mesmo. Porque o orgulho não é um sentimento que a gente deva sustentar. Primeiro eu, depois eu, não. Então, se o meu cônjuge, ou às vezes o meu filho, a minha filha, meu filho, uma vez eu fui lavar as mãos e eu deixei a torneira aberta lá e aí eu estou lavando, ensaboando e a torneira está lá jogando água. O Rafael olhou para mim, mas pai, disse assim, o que houve? O que houve? Não pediu para eu fechar, não. Porque esse é um assunto que ele me viu falar, sobre economia de água. Ué, mas o que houve? Aí eu entendi o recado, fechei na hora. Quer dizer, eu vou ficar aborrecido com meu filho porque ele me chamou a atenção? A diferença entre o Rafael e o Marcelo é que o Marcelo nasceu primeiro. Mas isso não me confere autoridade. A verdadeira autoridade é a moral. E a autoridade moral é em cima de atributos que você conquista. E, paradoxalmente, a virtude conquistada não faz propaganda. Uma pessoa humilde, todo mundo observa a simplicidade com que a pessoa age, sem ela levantar bandeirinha para dizer que é. Então, esse deve ser o nosso comportamento. Isso é que deve buscar um casal. Esse entrelaçamento de ideias e de ideais. E ele só consegue isso, não conheço nenhuma outra religião sobre a face da Terra que consiga explicar isso sem a questão reencarnação envolvida. Não conheço. Eu não conheço. As dificuldades humanas sem o holofote vivo da reencarnação. Porque na reencarnação tudo muda. Ele ou ela podem pensar, opa, se existe um planejamento espiritual e essa pessoa está comigo hoje, será que ela faz parte do meu planejamento? Será que eu não estou fugindo de um planejamento? Porque eu posso querer fugir, eu tenho o livre-arbítrio, a liberdade de arbitrar, de decidir livremente, e eu estou fugindo. São questões, são reflexões de cada um, não tem receita de bolo. Só que essas reflexões, elas só também acontecem para as pessoas que se permitem estudar o conceito. Como o exemplo ali da matemática. Se eu escuto a palavra reencarnação e passo batido, se eu não entendo o que aquilo significa, qual é a proposta viva, eu vou aparecer na casa espírita 20, 30, 40, 50 anos, vou desencarnar, e eu entro na doutrina, mas a doutrina espírita não entra em mim. Então eu não busco, isso está muito claro no livro dos Médiuns, onde Kardec classifica como espíritas imperfeitos, aqueles que compreendem a moral do espiritismo, mas não fazem esforço por melhorar-se. Aquele que de fato entende a proposta, vocês vão entender. Uma vez, numa companhia onde eu trabalhei, o meu ambiente de trabalho foi assaltado.
E o vigia da empresa, eu era gerente de informática nessa empresa, e o ambiente, os equipamentos de gravação, o sistema de gravação ficava fora onde os seguranças atuavam. Mas eles não sabiam disso. Então eles apertaram um botãozinho ali, acharam que desligaram tudo, mas na verdade estava sendo gravado. Na segunda-feira, quando eu cheguei na companhia, vários computadores tinham sido roubados. Eu entrei naquilo, equipamentos caros, plotas caríssimas, e eu disse, meu Deus, tudo vazio, aparelho telefônico, parecia um tsunami ali. Tudo vazio, assim, aquele clima de ué. Rapidamente, eu entrei na sala de TI, baixei a fita de segurança e me deparei com uma cena que me deixou extremamente perplexo. O próprio vigia da empresa abrindo a porta para o ladrão, abrindo o estacionamento. O carro, então, ficou ali no estacionamento. Ele ajudou a carregar as coisas e colocar dentro do carro. Eu fiquei, meu Deus, como pode isso? E foi conversar com o major da PM, eu falei, major, me explica isso, porque como pode... E a gente cria um enlace com as pessoas, né, os problemas familiares, e ele disse assim, o senhor, você sabe por que ele fez isso? Pela certeza da impunidade. Porque se ele tivesse certeza que ele ia ser descoberto, ele não faria. Se nós tivéssemos certeza da reencarnação, não faríamos 3/4 partes das bobagens que a gente faz. Elas ainda não fizeram um salto de qualidade, elas estão aqui no nosso racional. O que é muito importante, mas não fizeram esse salto de qualidade. Quando eu acreditar verdadeiramente que a doutrina espírita ela é a terceira revelação, que é esse farol vivo, eu vou domar esse leão que tem dentro de mim. Mas eu preciso acreditar naquilo que eu estudo. Porque no momento em que eu acreditar... Ah, você acredita na reencarnação? Não, eu tenho certeza. E se eu tiver certeza, eu começo a mudar o meu comportamento. A minha atitude com a minha companheira, com o meu companheiro, começam a ficar diferente. Isso nós colocamos. Eu acho essa questão do Livro dos Espíritos muito interessante, porque ela está dentro de um contexto que, teoricamente, não tem nada a ver com a resposta que implicitamente está ali contida. Kardec pergunta sobre... Está na primeira parte do Livro dos Espíritos, né? Sobre a definição da matéria. E ele apresenta algumas características da matéria e pergunta se essas são definições que poderíamos, então, aplicar. E os espíritos respondem que aquelas definições que estavam na pergunta são parcas, que a matéria se apresenta em estados que ainda não podeis bem compreender. Aí Kardec, não muito satisfeito, na 22A do Livro dos Espíritos, pergunta assim, que definição podeis dar da matéria? Já que a que eu dei anteriormente não estava muito certa, que definição podeis dar? Olha só que interessante. A matéria é o laço que prende o espírito e por sobre o qual, ao mesmo tempo, este exerce sua ação. São as coisas materiais nos prendendo. É o meu carro, o meu telefone, o meu notebook. E às vezes a gente ainda se acha no direito de possuir pessoas. A minha esposa, o meu marido. E isso é tão sério que, as mais das vezes, a gente coisifica o amor. Dia dos namorados. Aí a gente corre para a primeira perfumaria ou para a primeira bombonier para dar coisas. Olha que tolice. No lugar de dar-se. Na faculdade eu tive o privilégio de estudar com uma menina que ela me confidenciou um problema com o pai. E ela não conseguia falar com o pai dela. Até que ela era batista, eu espírita, a gente conversava bastante. E lá pelas tantas eu digo assim, aproveita o Dia dos Pais e abraça seu pai. Mas eu não consigo. Mas tenta. Eu sei que eu preciso. Olha... Já saiu do remorso para o arrependimento, a proposta da ação. É difícil, ninguém está dizendo que é fácil, mas ninguém está dizendo que não pode acontecer. Tudo posso naquele que me fortalece. Batei a porta, abrir-se-vos-á, disse Jesus. Então ela me confidenciou, eu não consigo. Você consegue sim, porque Deus não põe fardos pesados em ombros débeis. O nosso fardo está na dimensão exata das nossas necessidades e possibilidades. Vontade chama-se. Mas meu pai falou sobre o pai dela. Você vai fazer o seguinte. Você vai chegar no Dia dos Pais e você vai abraçar o seu pai sem dizer nada. E ela fez. Sabe o que aconteceu? O coroa chorou
uns 30 e tantos anos, quase sem eles se falarem. E ela voltou depois para mim com os olhos marejados de lágrima. Eu dei um presente para o meu pai. Eu dei um presente para o meu pai. Ela não comprou nada. Ela se deu. Precisamos aprender a não coisificar o amor. O amor está em nós, não está em objetos. Que a traça consome, que a ferrugem destrói, que o ladrão rouba. Nada disso. É um talento que está dentro de nós. No lugar de coisificar-se, dar-se. Só que esse movimento, que no início, falado assim, parece que eles tiveram os detalhes, aquele jogo de corpo, ele ficou um pouquinho assim acanhado, depois foi cedendo, são muitos anos, sem nem se falar. Eles quebraram aquilo ali. Um se permitiu um pouco em relação ao outro. É óbvio que tem ali as questões dos dois, enfim, tanto da parte dela quanto da parte dele. O ponto alto da questão não é essa. É a pessoa se permitir a mudança. Só que a pessoa só se permite a mudança quando ela entende que é importante mudar. E ninguém entende que é importante mudar se não se esclarece. Daí Jesus ter dito a nós: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o Espiritismo é esse farol de verdade. Estarmos aqui estudando hoje é dar a nós a possibilidade de melhorarmos através das verdades. Quando a gente sair daqui, a gente sai diferente. Toda semana a gente sai diferente. Porque é um pouquinho a mais que a gente vai recebendo. Ah, então eu entendi isso. Ah, então eu entendi aquilo. A dinâmica é de cada um. A velocidade com que aplicamos isso é de cada um. Mas é imperioso para o espírita não acreditar somente, ter certeza. O século XXI está aí. Os espíritos de escola planejando a sua reencarnação. O mundo vai se transformar num mundo de regeneração. Vamos deixar as expiações e as provas. Nós, como espíritos, podemos fazer muito mais do que simplesmente resgatar faltas. Deus entregou para nós um conjunto de talentos. A gente vai enterrar os talentos e devolver na mesma proporção em que os recebemos? Olha aqui, eu recebi um corpo são, eu recebi um conjunto de possibilidades. O que você foi? Eu fui engenheiro, eu trabalhei numa empresa de telecomunicações, eu tive casa, carro, uma bela esposa. Não! O que é que você fez para a humanidade? Agora, para que eu dê aos outros, eu preciso construir em mim mesmo. Eu preciso construir em mim, porque ninguém dá o que não tem. Como é que o esposo vai dar paciência à esposa se ele não tem paciência com ele mesmo? Com as suas próprias dificuldades, com as suas mazelas, com as suas querelas. Então é uma disciplina interior que irradia para os outros, se manifesta nos outros então. De maneira que essa questão eu considero ela muito importante, porque ela não tem nada a ver com as questões morais, mas tem uma resposta implícita ali. A matéria é o laço que prende o espírito, porque nós nos prendemos muito a questões materiais. Como espírita, temos o dever de olhar de forma transcendente, acima das questões materiais. Meu Deus, perdi o emprego. O que a vida quer? Porque o importante não é ter emprego. É óbvio, quando a gente fica desempregado, parte da nossa dignidade vai junto. Tem um camarada chamado carteiro que todo mês ele não esquece de botar as correspondências lá com o nosso nome, um valor para a gente pagar. Então são as responsabilidades. Não estou colocando isso. É o que a vida traz como recado para nós. O que eu faço com aquela dificuldade? Quais são os valores positivos que eu construí dentro de mim diante daquela dificuldade? E por fim, a gente não poderia deixar de falar em relação ao casamento. Aliás, por fim não, porque eu vou correr com o horário. A Regina é minha cronometrista, né, amor? Porque há muita coisa para falar e a gente acaba se empolgando. Mas sobre o divórcio, olha só que interessante. Ele significa o rompimento legal e definitivo do vínculo civil. Pode passar, princesa. Só que daí a gente queria trazer uma questão do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu considero assim primorosa.
dentre as muitas, né? Dentro do evangelho como um todo. Eu deixei ali no iPad para fazer tipo um alt tab para eu ler. Mas aí minha esposa está passando ali, para não atrapalhar a filmagem ou sair de cena, eu vou pedir o evangelho. Obrigado. Isso está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, a gente tem de memória, mas eu vou me permitir ler para poder não errar nada, dado o valor da mensagem. Capítulo 13, capítulo 12. 11 e 12, eu passei aqui, peraí. Essa é uma das respostas que também estão ali implícitas, e quando a gente vai sacar, entender, a se aprofundar um pouco mais na resposta, vê que a resposta diz muito mais do que aquilo que imaginávamos de início. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desses princípios. Quer dizer, se para eu amar a pessoa que eu escolhi para viver é tudo de bom, imagina amar quem eu digo que odeio, né? Aí é que eu supra-sumo. Mas olha que interessante. Entretanto, são conjunções adversativas, né? Porém, contudo, todavia, entretanto. Tem uma que Emmanuel usa muito, que eu acho demais, que é debalde, né? Só espírita fala debalde. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar. Olha que interessante. Não é de minha autoria, está no Evangelho. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa um irmão ou amigo. Olha, a ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que esta lhe quer mal. Olha que coerência. Então, não desejar amar o seu próximo, mas não ter o desejo de vingança. Não, agora também. Mas não é. E às vezes tem aquela vingança disfarçada, né? Tomara que aconteça com ele também, para ele ver só como é que é o negócio. É um desejo implícito de vingança. Aconteceu comigo, quero que aconteça com ele também, para ele sofrer. Olha, para ele sofrer. A dor é um instrumento de soerguimento, o sofrimento é opção nossa. Duas pessoas passam pela mesma dificuldade, todas com dor, mas uma resolve sofrer. Uma resolve achar que a dor é maior do que ela, e aí ela sofre, ela se prostra, dobra por sobre si mesma. Quando a proposta é outra, é para que ela se levante, para que use aquilo como instrumento de soerguimento. Nós, então, somos criaturas distintas, mas a proposta ali é outra. É não desejar ao inimigo a vingança, o rancor, a animosidade. É desejar-lhe o bem. Mas eu não posso, eu não tenho como eu ladear com alguém a quem eu desconfio. Daí, no Evangelho, estar escrita a palavra confiança. O divórcio é quando não há mais confiança na relação. Quando a relação ela está estremecida no sentido de que o binômio, o casal, já não troca mais. Aquele conjunto de ideias e de ideais, eles não existem. A proposta, o estudo lúcido das nossas necessidades não acontece mais entre esse casal. Principalmente o casal espírita. Ou religiosos. Não importa. Mas aquele casal que já não tem mais o entrelaçamento das ideias e dos ideais, eles já estão por si só divorciados. Então é como está no Evangelho, é dissolver, é desfazer o que de fato já está desfeito, para que não haja uma situação esdrúxula. Como essa semana eu fiquei sabendo, trabalhando com um rapaz de uma consultoria, um menino novo, 20 e poucos anos de idade, a noiva, que depois se tornou sua esposa, uma menina nova, os dois com uma potencialidade enorme, belo casal. O rapaz mata a própria esposa com 1 mês de casado, a marteladas.
Destruindo a vida da menina, porque desencarnou, voltou para o plano espiritual numa situação abrupta, e a dele, que está indo para uma clínica, vai ser internado com um decesso psiquiátrico enorme. Enfim, as mais das vezes é preferível que haja o divórcio. É o que chamamos didaticamente de mal menor, porque não existe isso. O mal menor. Para que a coisa não atinja proporções onde a gente não tenha condição de controlar. Se o casal já apresenta essas características, se já não há mais o respeito, o afeto, o carinho, é um companheiro. É uma pessoa que está ali do seu lado, com felicidades, com tristezas. Se já não há mais aquele compromisso com o outro, de dar-se, de doar-se. Imagina, Jesus Cristo emolou-se na cruz por nós, pela humanidade inteira. Eu não consigo fazer isso com a minha própria esposa, com o meu marido, no caso da mulher, e depois com os filhos, com a família, com a sociedade. Joana de Ângeles fala bastante sobre a família. A família é um núcleo, é uma célula daquilo que vamos encontrar na sociedade. Aprendendo a respeitar os filhos, aprendendo a respeitar os componentes da família, eu vou respeitar os componentes da sociedade. Mas se eu acho na minha casa que tudo gravita em torno de mim, eu levo para a sociedade aquilo que eu aprendi dentro de casa. Portanto, aquilo que eu não construí dentro de casa. Como o tempo é muito vigoroso e a gente já passou bastante do horário, eu vou trazer só uma pequena historieta, que na verdade não é bem uma história, é um fato, podia ser interpretado como um conto, de um marinheiro. Eu servi com ele, eu vou contar o fato, né? Como a gente diz assim, um milagre. O nome do santo a gente deixa para lá. E o José, vou chamar ele de José, era casado, tinha lá sua esposa. Depois de 5 anos de casamento, ele arrumou uma amante. Descobriu uma festa, um amante. E ficou com essa amante durante muitos anos. Como éramos militares, então ele fazia aquelas desculpas para uma e para outra. Não, porque hoje eu estou de serviço, ele estava de serviço para uma e estava de serviço para outra. E eu conversava com ele, rapaz, e ele achava aquilo uma graça. E ele se ria da maneira como ele enganava as meninas. E a mulher dele querendo já ter filhos. Pois muito bem. Depois de alguns anos, isso já há 7 anos, ele noivou com essa amante. Que a amante também não sabia que era amante. E ele trocava aliança de dedo, aliança de casado, aliança de noivo, era uma confusão só. Depois de alguns anos, e teve uma época que na televisão tinha uma novela com a história de 01, 02, ele apelidava as mulheres de números. Coisificando as pessoas, né? Como a mulher morango, melancia, quer dizer, as mulheres são frutas, a pessoa não se respeita. Então ela não consegue respeito, porque ela mesma não se respeita. O nome que ela se atribui é de uma fruta para comer, como se aquilo que ela conseguisse inspirar somente fosse desejo sexual, o que é o ledo engano. Porque nós somos filhos de Deus, nós inspiramos amor, mas elas ainda não sabem. E esse amigo nosso, José, ele parece não sabia também. Depois de noivar, então, com a sua namorada, a amante, e de estar casado ali há 7 anos, ele arruma o que ele chamou de 03, que é uma terceira mulher. Só que essa terceira mulher parecia ser diferente das outras duas. Porque, estudando ciências jurídicas, tinha um pai juiz de direito, e o homem me pareceu trabalhar em vara de família, enfim. Por uma coisa ou por outra, para a gente encurtar a história, porque o objetivo aqui não são os meandros da situação, o que a gente quer pontuar é outra coisa, essa mulher, que ele chamou de 03, eu não sei o nome, ela descobre que ele estava noivo e que era casado. Ela divide o assunto com o pai, que fica extremamente furioso, e
Eu não sei o que é que esse pai arrumou, mas eu vi a cena. Ele saindo do navio algemado. E eu fui visitar ele na cadeia depois. E eu, em 40 anos de vida, eu não vi, até hoje, em cima dessa problemática, um homem tão transtornado como ele. Muito transtornado, porque ele ficou sem nada. E aí, quando eu digo sem nada, é sem nada mesmo, sem dignidade, sem pertences, sem nada. E eu, quando conversava ali com ele, eu fiquei lembrando daqueles clichês dele no alojamento se rindo, das peripécias que ele fazia, das coisas que ele... E no estado lúcido. E eu disse assim para ele, ele não gostou muito, você está colhendo exatamente aquilo que você plantou. E ele, você põe esse daqui. Ele me perguntou a minha opinião, o que eu achava, eu disse para ele. Nós somos os artífices da nossa vida. Atribuir a Deus castigo é uma tolice. Atribuamos a nós mesmos, mas não como alguém que se pune. Não. Como alguém que passa da fase do remorso para o arrependimento. Como alguém que percebe, que passa pela sua estrada de Damasco, entende o que fez e muda de postura. Porque São Francisco de Hipona, até os 30 anos de idade, se permitia de excessos sexuais e, no entanto, foi o expoente que foi para nós. O importante não é aquilo que a gente faz de errado, é a nossa proposta de mudança. Porque o Deus a quem amamos é o Deus que nos oferece possibilidades de crescimento. E por último, a gente colocou assim um fique de olho. Essa foto ali, eu estava dizendo, né? Essa foto foi a gente que fez, né? Foi eu que fiz com a minha esposa. A gente, parece que ele estava olhando para mim, né? Então eu digo assim, fique de olho. É preciso que na vida a dois, a gente de fato, todos nós temos qualidades e defeitos. Mas no lugar de você evidenciar o defeito do outro, dá foco nas virtudes, naquilo que o outro tem de bom. Como palavras de incentivo, nós, principalmente nós ocidentais, a gente tem dificuldade em lidar com situações difíceis. Então, em reuniões de trabalho, a gente às vezes gasta muito tempo com problema. Então, analisando uma problemática qualquer, e na família, analisando uma problemática qualquer, gaste no máximo 1/3 do tempo falando sobre o problema, e os outros 2/3 viabilizando soluções. O foco é sempre no resultado. O problema é para entender a oportunidade, entender o gap, entender a dificuldade. Uma vez entendido, isso deve custar no máximo 1/3 do tempo total sobre o assunto. Os outros 2/3 do tempo é discutindo a solução. Portanto, foco no resultado. Se a sua esposa, se o seu marido, no caso do homem e da mulher, tem dificuldades que tais, você pontua para que o outro se melhore e não para satisfazer as suas necessidades pessoais. Porque o soerguimento moral do outro é do outro. Jesus, emolado na cruz, disse assim, Senhor, por que me abandonaste? Não era ele reclamando. Era um símbolo vivo de que nos instantes de dificuldade somos nós sozinhos. Quando a gente diz assim, eu falei para ela, ela foi lá e fez. Tolice. Ela fez porque estava preparada para fazer. Emolou-se. Não é aquilo que a gente diz para as pessoas que modifica o estado moral delas. Se fosse assim, todo mundo que ladeou com Jesus estaria bem no mundo espiritual. E, no entanto, a gente vai encontrar na Bíblia o pretoniano que cuspiu no rosto de Jesus, na Via Crucis. Jesus parou, olhou para ele. Por que tu isso fizeste se eu nada te fiz? O próprio o Públio Lentulus, que esteve com Jesus, na qualidade de Emmanuel, vai se despir para nós como historiador romancista, mais tarde como escravo Nestório, onde ele fez o seu salto qualitativo, mostrando para nós as suas oportunidades, os seus gaps e como ele se arrependeu, como mudou de comportamento. Então esse deve ser o processo, a gente dizer para o nosso ente querido, para a nossa família, pontuar as virtudes. Porque enaltecendo as virtudes, o outro sabe quais são os seus defeitos. E ainda, quando disser os defeitos, porque o problema não está naquilo que a gente fala,
está em como se diz. É como se diz. Quando a gente fala com amor, com carinho, a mensagem pode ser a pior. Pode parecer um punhal, mas Joana de Ângeles nos diz: nada resiste à força incoercível, palavras dela, incoercível do amor. Se eu envolvo o outro em muita ternura, penso antes de falar. Penso, estudo o que eu vou dizer antes de dizer. E o outro recebe a mensagem, nem sempre, às vezes, conforme a origem, mas revestido do sentimento. Porque às vezes não é a palavra que eu uso, é a emoção, é o carinho, é o olho marejado de lágrimas, é a expressão de ternura, é o envolvimento, é esse conjunto de atitudes e o outro percebe. Então, pontuemos as questões positivas do nosso cônjuge. Evitar as questões egocêntricas, como lá embaixo está escrito, né? Primeiro eu, depois eu, por último eu. Se sobrar tempo, é que sou eu também. É aquele marido. Isso está muito claro naquele livro Voltei, né, de Frederico Figner, que assina com o pseudônimo de Irmão Jacó, que o Espírito fala para ele: depois da reunião mediúnica, eu acompanhava você até a sua casa. Lá você era manda-chuva, mandão, todo mundo tinha que te obedecer às vontades. Saiba que não reconheço em você nenhuma autoridade moral para me doutrinar. Porque senão vivemos uma vida incoerente. A gente diz uma coisa na casa espírita, mas no cadinho do lar a gente faz outra. E Jesus Cristo foi condescendente com todas as dificuldades humanas, inclusive com a adúltera, com a prostituta, com todas as dificuldades humanas. O Evangelho é recheado, menos com uma delas. Fariseus hipócritas, por fora caiados de branco, por dentro todo podridão. É a nossa infeliz capacidade de dizer uma coisa e de fazer outra. O Espiritismo é esse farol vivo que repetidamente mostra para nós o caminho correto. Como às vezes a gente quer alimentar esse homem velho, a gente insiste no caminho torto, mas a mensagem se repete para nós: acordemos. E para terminarmos efetivamente, a gente traz aqui a campanha de evangelização na família. Como é importante. Se a luz que nos ilumina é importante e a gente percebe, vamos espargir essa luz para os nossos familiares. Se é um casal com filhos, leve a criança, o filho, a filha, à evangelização se é espírita. Ah, mas ele não gosta, ele não quer, mas a escola você não leva? Então, o ensino religioso da mesma forma. Mais tarde, quando ele se tornar adulto e puder decidir por sua vontade, conta própria, ele escolhe o caminho e às vezes até continua no espiritismo, porque não é necessário que sejamos espíritas. Aquele que está bem no mundo espiritual é o homem bom, aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu agradeço bastante o carinho de vocês, avancei bastante aqui o horário, agradeço a paciência, que Jesus nos abençoe e que essas mensagens, que como quem acende uma vela é o primeiro a se iluminar, que além de me iluminar, possa iluminar o carinho de vocês todos. Muito obrigado.